doença de Alzheimer atinge bilhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que seja algo em torno de 1 milhão. O número de pessoas atingidas por essa doença cresce a cada dia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a enfermeira gerontóloga Zulmira Vono, autora dos livros Enfermagem Gerontóloga, Atenção à Pessoa Idosa e O Bem no Mal de Alzheimer. E na bancada, o jornalista Cid Barbosa. Participe com a gente, faça o programa com a gente. É isso, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Teocides. Uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, que sempre participa do Tribuna aqui com a gente. Afinal, você faz o programa conosco, enviando a sua pergunta, enviando seu depoimento, sua mensagem. tribuna@redevida.com.br é o nosso e-mail, está aí na tela. Estamos esperando a sua mensagem, sempre, claro, com o seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo. Nessa noite a gente recebe Zulmira Vono, autora de 2 livros que vão te ajudar muito nessa noite, porque a gente vai trazer o conteúdo desses 2 livros aqui para o nosso programa. Ela que é enfermeira gerontóloga. Zulmira, seja bem-vinda ao Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão. Muito boa noite. Muito obrigada, Dalcides. É uma alegria muito grande estar aqui com você. E também nós temos nessa noite Cid Barbosa, ele que é jornalista e nosso parceiro aqui no Tribuna Independente. Seja bem-vindo. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez, um tema importante que as pessoas precisam tomar conhecimento e aprender. Olha, falando em aprender, eu tenho já várias questões, várias dúvidas. Entre as muitas questões, eu gostaria de começar falando, na verdade, sobre Alzheimer. Porque quando a gente pronuncia essa palavra, me parece assim que todo mundo, no fundo, já se sente assim, nossa, será que isso vai acontecer comigo? Ou então as experiências sofridas daqueles que têm familiares próximos e que estão passando por isso. Nada melhor do que perguntarmos para Zulmira Elisa Vono, que é a autora do livro O Bem no Mal de Alzheimer. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Porque aqui a gente se apavora tanto diante dessa temática Alzheimer. Eu gostaria de perguntar, então, para a enfermeira Zulmira, sobre a definição, afinal de contas, o que é o mal de Alzheimer? Vamos lá. O mal de Alzheimer é uma demência. E a hora que a gente fala demência, as pessoas se assustam muito com esse nome porque associam demência à doença mental, a débil mental. Sei. E não é isso. Demência é um transtorno adquirido onde as pessoas perdem as funções cognitivas que são normais que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, a hora que eu digo que o Alzheimer, a doença de Alzheimer, é uma demência e é senil, é uma doença própria da velhice. Tá. Senil significa envelhecimento com doença. Senescência significa envelhecimento normal. Isso já é um primeiro momento para a gente definir o seguinte, explicar o seguinte. Você envelhece de uma forma natural, mas acontecem coisas diferentes na sua vida. É uma fase da vida onde existem modificações, assim como existem modificações ao longo de todas as outras nossas fases de vida. Okay. Né? Você muda. Mas, quando eu digo uma demência senil, eu já estou dizendo que há uma doença e que é uma demência, é um transtorno onde as pessoas não conseguem mais desenvolver as suas funções cognitivas. O que é função cognitiva? A que mais chama atenção, que é quase que automática quando você fala Alzheimer e função cognitiva, é memória. Mas não é só a memória que é afetada. A pessoa, quando tem a doença de Alzheimer, ela é afetada também. A percepção, a atenção. Então é importante Por que é importante você saber isso? Porque às vezes na convivência com a pessoa você fala, olha, presta atenção, olha aqui,
ela passa o olho e olha para lá, ela nem viu. Então ela perde a capacidade também assim, de ter foco nas coisas. Não tem essa atenção. Então, é uma das formas que ela, é um dos motivos pelos quais ela não consegue reter a informação, sobretudo a informação recente. As informações antigas, elas já estão lá, mas as novas, eles não têm. Então, a função cognitiva é percepção, entre outras, né? Memória, atenção, noção de tempo e de espaço, de local, né? São vários fatores que estão envolvidos aí. Okay. Não é só a memória. Vamos lá. Você disse que é uma doença tradicionalmente da velhice. Há casos, há registros na literatura médica de gente mais jovem, na fase, por exemplo, da maturidade, que tenha sido acometida pelo mal de Alzheimer? Inclusive, há pouco tempo foi descrito, não no Brasil, fora do Brasil, mas assim, uma pessoa que, com 30 e poucos anos, que desenvolveu a doença. É o Alzheimer familiar. A incidência dele é muito rara, é muito pequena, mas existem casos assim, sim. Sabe? O que leva, assim, para esclarecer um pouquinho mais, o que leva alguém a ter Alzheimer? Tem a questão genética, por exemplo, já é quase que pré-determinado geneticamente, hereditariamente, como é? Nós não sabemos a causa da doença, olha, que coisa então, não é porque, difícil. Supondo que a Mas minha nós mãe... temos fatores de risco. Ah, exato. Então, não é que, supondo, a minha mãe tem Alzheimer, que eu também necessariamente sou um grande candidato. Tem alguma relação direta? Você tem uma chance a mais. Tá. Você Mas tem também não uma é chance a mais, determinante. mas isso não significa que você vai ter. Fatores de risco. Quais Então, são? esses fatores de risco, eu vou contar um pouquinho de coisa da minha vivência prática dentro do assunto. Tá. Porque existem pessoas que acham assim, bom, eu não sou sedentário, eu me alimento muito bem, eu sou uma pessoa que faz palavras cruzadas, Tá. Eu tenho uma atividade, eu procuro coisas para ativar a minha memória, e então eu estou livre do Alzheimer. Eu não fumo, eu não bebo, eu caminho, não sou sedentário, então eu não vou ter Alzheimer. Não. A minha mãe nunca fumou, minha mãe nunca bebeu, minha mãe tocava piano, tocava teclado, tocava acordeon, era uma professora especializada com um grau de conhecimento amplo, falava outras línguas e ela teve Alzheimer. Caiu por terra. Né, em compensação, eu gosto de citar um exemplo muito interessante do conhecimento de todos nós. Oscar Niemeyer morreu com 103 anos, era uma pessoa sedentária, fumava charuto, dava entrevista fumando, né, era uma coisa assim, bem ostensiva mesmo dele. Ele falava que adorava uma batata frita. Uma vez também um jornalista fez uma entrevista com ele na cadeira de rodas, e ele disse, olha, se eu soubesse que era tão bom você sentar e uma pessoa te empurrar, eu acho que eu já teria vindo para cá há mais tempo. E ele morreu aos 103 anos, absolutamente lúcido. Lúcido, extremamente lúcido. Outra coisa assim, então, olha, isso não estou dizendo a você que você deva fumar, beber e ser sedentário, muito pelo contrário. Certo. Você só está alertando que algumas lógicas que a gente tenta estabelecer, às vezes fogem do às vezes padrão. você acha que você está fora de risco por causa disso. Existem estudos lindíssimos. Um deles, que eu sou assim encantadíssima com ele, é um estudo chamado Estudo do Convento de Notre Dame, que foi realizado por um médico que ele estava no final do tempo dele, cumprindo uma carga horária de estágio, e ele falou, vou me ater às atividades ali no convento, e assim eu vou lá e rapidamente eu termino essa minha atividade.
E esse rapidamente durou 15 anos. Porque ele chegou lá e ficou encantadíssimo com tudo aquilo que ele viu. E ele fez durante esses 15 anos a conclusão dele, é um estudo, não uma comprovação, mas que ele associou a doença com a falta de emoção, de felicitação com que essas pessoas, as religiosas que estavam ali, não só antes de integrar a vida religiosa, como também no transcurso dela, e que ele achava que aquilo tivesse faltado, a felicidade ali. Isso poderia ter uma ligação direta com a doença. A gente foi conhecer uma instituição que cuida de idosos com a doença de Alzheimer. Vamos ver um pouco a partir dessa nossa experiência dentro dessa instituição. Vamos lá. Um lugar com a missão de cuidar de idosos que sofrem de Alzheimer. Assim é a Toca das Hortênsias. A ideia nasceu há 20 anos, quando a fundadora da instituição teve dificuldade em encontrar cuidadoras preparadas para sua mãe, que sofria de Parkinson. Ela e os irmãos, na época, não podiam ficar o tempo todo com a mãe. Então ficou na minha cabeça que precisaria um lugar bom, de qualidade, onde a pessoa fosse tratada com dignidade e carinho. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 6% delas sofrem do mal de Alzheimer. Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm a doença, que é incurável e acompanhada de graves transtornos às vítimas. Hoje nós vamos conhecer o trabalho desta entidade aqui em São Paulo, que recebe e acolhe idosos com Alzheimer, quando os familiares já não têm mais condições de oferecer os cuidados necessários. Geralmente a procura por um lugar especializado em que as famílias possam deixar seus idosos com a demência e saber que eles estão bem cuidados. E depois a questão que o cuidado ele é bem massificante, ele é bem específico. E a pessoa acaba ficando estafada, então ela precisa de um respiro para acabar não ficando doente. Então esses dois fatores levam as pessoas a procurar instituições como a Toca das Hortênsias. A procura por lugares voltados para cuidar de idosos se torna ainda mais necessária nos dias de hoje, pela dependência que eles têm para tarefas simples do dia a dia, como se alimentar. Além disso, existem os riscos para os portadores de Alzheimer, como quedas, fraturas e convulsões. No estágio avançado, a pessoa ela fica 100% dependente, ela precisa de ajuda para se alimentar, às vezes necessitando até de sondas nasogástricas ou gastroenterais, ou perdem a autonomia dos esfíncteres, né? Eles não conseguem mais controlar urina e fezes, eles precisam de auxílio de fraldas para isso e precisam de cuidados 24 horas, precisam ser supervisionados, porque algo pode sair do convencional, da rotina. A gente ajuda, você viu que a gente anda com eles, acompanhando, a gente dá comida na boca. Esse é o nosso dia a dia, banho, trocas, refeições. No dia a dia dentro da casa, os idosos fazem as refeições em horários regrados. Os idosos fazem atividades que estimulam a cognição, como jogar quebra-cabeças, por exemplo, fazendo ativar áreas do cérebro que estavam adormecidas. Quem não tem cão, passa com gato. São quebra-cabeças, são jogos de encaixe em que eles têm que pensar num ditado popular que a gente já tem pré-moldado e que a gente fala uma parte, eles têm que encaixar outra parte. Ou jogos como dominó, como baralho, alguma atividade neste jogo de cartas, jogos de acerto. Não façam os outros o que não queres que te façam. Muito bom! Para ajudar as famílias que decidem pela internação de seus familiares, mas que não podem pagar o valor total das despesas, a Toca das Hortênsias criou o projeto Adote um Idoso, onde recebe doações para custear os cuidados com os idosos. As doações dessas empresas, instituições e pessoas particulares são dedutíveis do imposto de renda. E, além disso, a doação é destinada especificamente a uma pessoa. Então, quem doa
sabe quem está ajudando. Cuidar. Cuidar sempre. E muito amor e carinho. Olha, cuidar e cuidar sempre, muito amor e carinho. A Laís Fontana está querendo aprofundar essa questão. Ela é de Campinas. Ela diz assim, um idoso com Alzheimer, ele deve ser tratado de maneira especial ou o excesso de zelo pode trazer irritação à pessoa? O excesso de zelo, eu não sei se a palavra é correta, mas eu acho que a grande sabedoria nessa convivência com a pessoa com Alzheimer é que é você entrando na história dela e não o contrário. Querendo que ela entre na sua, que você continue reinando. Eu sou o cuidador, eu sou importante, eu sei, você me obedece. Não é assim. Mas como é que vai entrar na história dela? Por exemplo, a gente vai falar assim, olha, lembra a tia Tereza passou por aqui. Ela vai dizer assim, tia Tereza, e aí, como é que a gente vai entrar nessa história? Se você conhece a história, se você conhece tecnicamente, cientificamente, o que acontece com uma pessoa que tem Alzheimer, você não vai fazer essa pergunta para ela. Você não tem... você pode, dependendo da fase em que ela está. Porque se ela estiver no início da doença, você ainda pode falar em nome de pessoas. A minha mãe teve Alzheimer. E eu convivia, minha mãe morava comigo. E é muito interessante, ela era uma pessoa muito inteligente. E ela dizia o seguinte, uma pessoa chegava e falava, está lembrada de mim? Uma pessoa ia visitá-la e falava, você está lembrada de mim? Você sabe quem que é sabe o meu nome? Meu Deus. Só de você falar já está me deixando irritado. Pois é. Ai, Dalcides, você é fantástico. Aí ela então respondia com uma outra pergunta. Porque aquilo não tem importância. O ego da gente quer saber como é que chama isso, de onde que veio. Se você consegue conviver com uma pessoa com Alzheimer, se esquecendo dessas coisas, você passa a tratá-lo na essência dele. Certo. Porque o resto é detalhe. Claro. E também não vai ficar... importância tem o nome da tia. E também não vai ficar fazendo ironia para todo mundo. Ah, já não se lembra mais da tia Joana, já não se lembra mais do Guilherme. É isso? O filho que fica angustiado, mamãe, sou eu. Perfeito. Sabe, depois, se você me permitir, eu quero contar uma história da minha mãe muito clara sobre isso. Cid, a maioria das famílias não tem praticamente nenhum conhecimento técnico-científico para enfrentar esta situação. Existe alguma forma, alguma entidade, algum grupo que possa orientar essas pessoas para que elas enfrentem a situação de ter que cuidar de alguém que está passando pelo mal de Alzheimer? Olha, nós temos várias instituições importantíssimas no Brasil. A Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma delas, que tem vários grupos que prestam uma assistência muito boa, mas além disso, existem vários cursos. A Rede Senac São Paulo oferece, dentro do sistema de gratuidade, o curso de cuidador de idosos. E eu vou, assim, te dizer, com muita tristeza, a procura é pouca. Por falta de conhecimento de que o curso existe, ou porque as pessoas não se interessam, ou talvez até queiram fugir do problema, e uma das formas de fugir seja não procurar orientação? Você foi direto. Eu acho que as pessoas se esquivam disso. Eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma tia que era psicóloga, faleceu agora há pouco tempo, uma pessoa, eu estou dizendo que ela era uma psicóloga, que ela era uma pessoa que tinha uma formação boa, e quando eu publiquei esse livro do Alzheimer, eu fiz uma dedicatória, e ela mora numa cidade longe de mim, eu fui lá fazer uma visita, e levei o livro com uma dedicatória muito amorosa para ela,
E ela olhou e falou, olha, você vai me desculpar, mas eu não quero saber nada sobre doença. Eu só quero saber sobre saúde. Então, esse livro eu não quero. E ela me devolveu. Eu fiquei, assim, um pouco chocada na hora, né? Com certeza. Mas ainda existe esse preconceito. Eu não quero saber. Como existiu algum tempo atrás, as pessoas falavam, fulano está com aquela doença ruim. Não falava nem o nome do câncer. Às vezes também eu noto o seguinte, algumas pessoas não querem tocar no assunto porque elas se acham também já capacitadas para cuidar de idoso. Eu já vi gente se propondo a fazer isso, muitas vezes até que perdeu o emprego, por exemplo. Eu acho que eu vou sair por aí vendo se tem algum idoso para cuidar. Como se fosse uma coisa que eu acordo pela manhã e digo, a partir de hoje eu vou começar a cuidar de idoso. Olha, gente, o programa de hoje é um tema que tem realmente tocado muita gente pela quantidade de e-mails que eu estou vendo aqui de participação. O padre José Lenilson, de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte, ele diz assim, Zulmira, é verdade que mudanças em atividades cotidianas, evitando rotinas, pode retardar o aparecimento da doença? Esse é um estímulo cognitivo fantástico. Estimular a cognição significa sair daquela coisa comum. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim e diz, olha, eu faço palavras cruzadas todos os dias. Você faz isso desde quando? Desde sempre. Então isso não estimula mais. Entendi. Não serve de estímulo para você. O que serve de estímulo é aquilo que você consegue fazer diferente ou de uma forma diferente. De repente ela vai jogar dominó. E também não tem receita. Não tem receita, porque você, Dalcides, faz as coisas de uma forma. Você, Cid, faz de outra forma. Eu também de outra forma. O meu universo é outro. Não existe nenhum ser humano igual a ninguém. Perguntas de telespectadores. Paulo, com você. Vamos lá. Dalcides Wagner de Lima, ele mora em Brasília, no Distrito Federal, e pergunta, Zulmira, quais são os diferentes estágios da doença? Muito bom. O Alzheimer tem uma fase, é importante dizer isso, por favor, vocês não se assustem muito, que assustar vocês vão, mas tentem não assustar muito. Quando você percebe as primeiras manifestações de comportamento diferente na pessoa, normalmente ela já está com a doença instalada há mais de 10 anos. Verdade. Ela tem uma fase silenciosa, que é uma fase que a gente tem que estar de antena ligada. A primeira manifestação da doença de Alzheimer não é a perda de memória. E a gente fica, em geral, atento só a essa fase, porque é ali que a gente fala, tem alguma coisa acontecendo. O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? A mudança do comportamento da pessoa. Esse comportamento, assim, é difícil também você dizer o que é que foi mudado, porque cada pessoa é uma pessoa, mas uma pessoa que sempre foi recatada, acomodada, sempre levantou cedo, de repente começa a levantar tarde, começa a sair para a rua com uma roupa mais exagerada, ou então uma roupa muito displicente, sempre foi cuidadosa, passou a sair com saia xadrez e blusa estampada. O outro senhor que era uma pessoa formal, de repente aparece sem camisa perto de você, mas está lembrando de tudo. Entendi. Ele só deu um lapsozinho ali, mas a mudança do comportamento, e são vários outros exemplos, mas as fases importantes é uma fase inicial, onde as manifestações são muito sutis, e essa fase é uma fase onde eu quero chamar a atenção dos familiares, é uma fase de negação da pessoa. Ela diz que ela não está doente? Não, ela não. Claro que diz que não está doente, mas assim, na convivência familiar, é uma fase de muito atrito. Porque a filha chega e fala, mamãe, olha, eu trouxe a caneta para você aqui, pega aqui. Ah, tá, minha filha, obrigada, pegou a caneta. Ô, mamãe, cadê a caneta que eu te dei agora? Caneta que você me deu?
Imagina, você não me deu nada. Aí a filha, mãe, mas como isso? Eu te dei uma caneta. Até certo ponto é natural, né? Porque essa filha não está acostumada eu estou com sendo isso. muito concreta na Sim. questão da caneta, mas pode ser uma coisa mais sutil. Lembra aquele dia que a gente foi em tal lugar? Imagina, eu não fui. Entendi. Então, são coisas bem sutis, na primeira fase. A segunda fase do Alzheimer, é importante que a gente fale em um outro momento sobre a questão do diagnóstico, tá? Estou só me lembrando aqui. A segunda fase, as manifestações já são claras. E essa segunda fase, ela já implica em alguma restrição nas atividades da vida diária. Não só nas atividades da vida diária, se cuidar, escovar os dentes da forma que tem que ser escovado. Banho, alimentação, mas também nas atividades instrumentais da vida diária. Dar conta de ver o saldo bancário, de ir até o banco, de ver, fazer essa conta, o raciocínio, sim, que está lá ligado à cognição, que a pessoa vai perdendo, né? Então ela fala, vou tirar R$200 para tomar um café ali na esquina. Entendi. Né? E aí fica vulnerável a uma série de coisas. E uma terceira fase onde a dependência é total e absoluta. Nessa noite em que a gente recebe Zulmira Elisa Avono, ela que é autora do livro O Bem no Mal de Alzheimer, a editora é Senac, e a gente está tratando sobre Alzheimer. E também já entendendo um pouco mais esse universo de pessoas que estão vivendo no dia a dia, na família, com alguém que sofre Alzheimer também. Cid, vamos lá. Sobre as novidades em relação a tratamento, porque se fala na questão de desenvolvimento cognitivo e tal, e também se fala muito que estão surgindo novos tratamentos, como por exemplo, células-tronco. Isso já é uma esperança de que o Alzheimer no futuro possa ser vencido? Olha, o Alzheimer, ele é causado, eu disse para vocês que é uma demência senil, ela é crônica, ela vai se estendendo, ela é degenerativa, ela destrói as células nervosas, que são os neurônios, destrói as ligações entre as células nervosas, e o que a gente sabe de concreto é que no cérebro da gente tem uma proteína chamada beta-amiloide, que existe normalmente, mas que é processada e eliminada. Não se sabe por quê. No mal de Alzheimer, essa proteína se acumula e essa ligação entre os neurônios, que são chamadas sinapses, elas são impedidas porque elas ficam acumuladas dessa proteína aí. É o que a gente sabe de concreto. O diagnóstico da doença, o diagnóstico certeiro da doença, é só depois que a pessoa morreu e que é analisado o cérebro dela diante de uma lâmina de microscópio. O que existe na atualidade é uma série de estudos, uma série de pesquisas caminhando, mas eu volto a dizer, nós não sabemos ainda nem a causa da doença. Perfeito. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas olha, hoje no final do programa eu vou ter a sensação de ir para casa com a missão cumprida, porque o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, é trazer informação, é prestar serviço a todo o Brasil. Continue escrevendo para a gente, fazendo seu comentário, mandando a sua pergunta, tribuna@redevida.com.br. Rápido intervalo, volte já já.